Bem-vindo de volta ao programa. Estamos aqui com Gilbert Doctorow, historiador, analista de assuntos internacionais e autor de War Diaries, The Russia-Ukraine War. Obrigado por participar do programa. Obrigado por me receber, Glenn. Achamos que é bastante difícil interpretar as informações que têm surgido ultimamente, já que os diferentes lados estão fazendo o máximo possível para controlar a narrativa. Mas como você avalia o andamento dessas negociações? Dito isso, algumas das declarações recentes podem ser interpretadas de maneiras muito diferentes. No geral, porém, as negociações estão acontecendo agora. Como você as avalia? Os americanos com os ucranianos e os russos? How do you assess them, both the Americans with the Ukrainians, the Russians? So the Americans with the Ukrainians are very peculiar negotiations these days. Então, os americanos e os ucranianos estão envolvidos em negociações bastante peculiares atualmente. Desde que o Sr. Yermak foi forçado a renunciar, o poder por trás do trono de Zelensky foi envolvido em investigações contínuas de corrupção. Ele foi substituído como chefe da equipe de negociação por Umerov. O que se encontra na Wikipédia sobre Umerov é que ele teve parte de sua educação nos Estados Unidos. Ele tem fortes vínculos com os Stals, financiou Stanford, e sua família, não apenas a imediata, mas também outros parentes, vive nos Estados Unidos e está bem. O que não se encontra lá, mas foi mostrado na televisão russa, é que ele possui um passaporte americano. E isso nos coloca em uma situação bastante peculiar. And that puts us in a very peculiar situation. Not only is the United States still... Não apenas os Estados Unidos, nas condições atuais, continuam fornecendo um apoio de importância crítica à Ucrânia, em termos de inteligência e ao disponibilizar partes de seu arsenal de armas para serem adquiridas por europeus e entregues à Ucrânia. Mas o chefe da delegação ucraniana é um cidadão americano. Essa é uma situação bastante peculiar. As negociações com os ucranianos, que ocorreram com a presença de Rubio, terminaram com declarações de Umerov de que houve progresso, que as questões eram difíceis e assim por diante. As 5 horas que Umerov e Jared Kushner, genro do presidente, passaram com o presidente Putin, 5 horas, indicam que não se tratava apenas de carimbar a versão russa do que deveria ser a paz, mas sim de uma discussão detalhada, provavelmente sobre questões territoriais, e não apenas entre eles, nas quais havia grandes divergências. A questão é, qual é o propósito dessas negociações se elas não produzem resultados, e rapidamente? Eu diria que tem grande importância em manter os europeus em dúvida e tentando adivinhar. Para alguém de 80 anos, o Sr. Trump está se movendo muito rápido e os líderes europeus mal conseguem acompanhá-lo. Eles estão sempre um passo atrás e deixados de lado. Essas negociações os mantêm à margem e dificultam que façam qualquer coisa que possa prejudicar a causa da paz, porque têm medo de danificar suas relações com Trump. E ele está retirando todos os acordos de segurança, todo o aparato que lhes dá confiança de que podem ser defendidos contra o inimigo a leste. Sobre Umerov, no entanto, ouvi ou li em algum lugar que a história da dupla cidadania dele era desinformação. De novo, isso vem de verificadores de fatos, e eu também não confio muito neles. Mas isso volta ao meu ponto. É muito difícil avaliar as informações. Pode ser verdade, também pode não ser. Acho muito difícil navegar nesse cenário informacional, mas tudo faz mais sentido quando se observam os interesses das diferentes partes. Agora, sobre o tema da possível remoção de Yermak, já que essas agências anticorrupção são em grande parte influenciadas pelo governo dos Estudiantes, isso seria uma forma de fazer as negociações avançarem? Você vê os Estados Unidos por trás da remoção de Yermak e aumentando a pressão sobre Zelensky para fazer tudo isso andar? Porque Zelensky parece ser um dos principais obstáculos e enquanto ele puder contar com o apoio dos europeus, isso pode criar um problema para Trump.
I think you're very correct in identifying the United States. Acho que você está absolutamente certo ao identificar os Estados Unidos como a força por trás das investigações de corrupção. E espero plenamente que, quando for conveniente para Washington, o Sr. Zelensky também seja investigado publicamente e forçado a renunciar. Diferente de muitas outras operações de mudança de regime que os Estados Unidos realizaram antes de Trump chegar ao poder, acho que esta tem uma característica distintiva que pode realmente funcionar a favor da democracia e não contra ela. É improvável que os Estados Unidos supervisionem a remoção de Zelensky e sua substituição por alguém como Umerov ou Arestovich, ou quem é agora o embaixador ucraniano em Londres. Who is the ambassador now, the Ukrainian ambassador in London. These people could be put in place by the United States. Essas pessoas poderiam ser colocadas no poder pelos Estados Unidos para substituir Zelensky, mas acredito que apenas de forma provisória. Presumo que os Estados Unidos continuarão seguindo as diretrizes mencionadas no rascunho do roteiro de paz de 28 pontos, que foi onde tudo começou. E esse ponto previa eleições em, digamos, 30 dias, algo impraticável, mas talvez dentro de 90 dias após um cessar-fogo, para que alguém que ao menos tenha sido avaliado pelo eleitorado ucraniano assuma o poder e possa falar em nome da nação ao concluir o que será, é claro, uma paz muito vergonhosa. Mas qual é o objetivo que está movendo os Estados Unidos nessas negociações? Novamente, acho as negociações entre os Estados Unidos e a Ucrânia estranhas, porque os Estados Unidos têm muita influência sobre aquele país agora, como aprendemos desde os primeiros dias após o golpe de 2014. Há influência sobre as agências de inteligência, o sistema político, o exército, as ONGs, a mídia e, é claro, as agências anticorrupção. Tudo isso pode ser usado como instrumentos para aliviar muita pressão. E, obviamente, a Ucrânia não pode continuar a guerra sem os Estados Unidos, já que estão lutando não apenas com armas americanas, mas também usando inteligência e direcionamento americanos. E o planejamento militar deles. Então, sim, acho toda essa negociação um pouco estranha, porque ela se arrasta tanto com os ucranianos. Eu imaginaria que Trump estaria em posição de aplicar a pressão necessária se quisesse. Mas o que é que os Estados Unidos querem aqui? Eles desistiram do sonho de derrotar a Rússia? O principal objetivo agora é tentar criar uma cisão entre russos e chineses? Ou como você avalia a estratégia dos Estados Unidos? Se é que estamos de estratégia. Bem, tenho certeza de que há uma estratégia e acredito que seja o segundo ponto que você mencionou. O principal objetivo de Trump, ao meu ver, é criar uma divisão entre os chineses e os russos. Não que os russos se unissem aos Estados Unidos contra a China, mas eles deixariam de ser vistos como aliados tão próximos a ponto de, em caso de algum grande conflito, os Estados Unidos se verem em guerra com ambos os países ao mesmo tempo. O que, é claro, seria uma situação desfavorável para os Estados Unidos. Então esse é o interesse principal dele, separar os dois. E isso coloca a guerra entre Rússia e Ucrânia em um contexto completamente diferente do restante da política externa que o Sr. Trump está conduzindo, que é belicista, agressiva, tentando exibir aquele tipo de postura machista e típica, mobilizando todos os recursos navais e aéreos dos Estados Unidos para intimidar os venezuelanos e outros países latino-americanos, que, na visão dos Estados Unidos, se aproximaram demais da China e se tornaram difíceis de controlar da maneira imperialista tradicional com que a América tem administrado os estados latino-americanos. A guerra em Gaza é outro caso. Sim, é horrível. Sim, o Sr. Trump tem sido um facilitador de genocídio, mas há circunstâncias especiais. Uma é a necessidade dele de contar com o apoio do lobby israelense no Congresso ou da maioria pró-Israel do Congresso para suas muitas políticas questionáveis, tanto internas quanto externas. Do ponto de vista dos políticos tradicionais, ele obtém esse consentimento porque, afinal, está dando a eles o que querem em relação à questão israelense. Então esse é um caso especial.
A guerra entre Rússia e Ucrânia é outro caso especial, mas é questão central em seus objetivos de política externa, e portanto acho que ele é coerente. Mas a forma como ele conduz isso, e por que está demorando tanto, e por que segue por este ou aquele caminho, acredito que ele avalia da melhor forma como manter seus muitos inimigos desequilibrados e impedir que desferam um golpe mortal contra ele. Até que ponto a Europa está envolvida em tudo isso? Ouvimos da liderança da UE, von der Leyen, por exemplo, que nada pode ser acordado sem os europeus, e tudo mais. Mas parece que tanto Washington quanto Moscou estão bastante determinados a deixar os europeus de lado, já que são vistos como obstáculos que preferem manter a guerra em andamento a buscar um acordo. Sergei Lavrov também foi questionado: onde está a Europa em tudo isso? Qual é o papel da Europa? E ele destacou que os europeus, bem, se isolaram, ou acho se retiraram, das negociações. Ele insistia na ideia de que os europeus haviam rompido todos os acordos existentes. Ou seja, a partir de 2014, havia fiadores desse acordo de governo de unidade. Antes de Yanukovych ser deposto, eles não fizeram isso. Eles se referiam a Minsk, que era essencialmente um pretexto para reconstruir o exército ucraniano. E então, é claro, os britânicos em 2022 desempenharam um papel fundamental em sabotar o Acordo de Istambul. Então, ele disse, mais ou menos, que por causa disso, e também do papel que os europeus desempenham agora, ao tentar atrapalhar qualquer negociação e prolongar a guerra, não havia mais papel para eles. Mas você vê os Estados Unidos aderindo a essa visão? E eu imagino, é sequer possível excluir os europeus? Isso realmente importa agora, contanto que se consiga o apoio dos ucranianos. Passo a passo. Exatamente como foi dito, acho que foi Dan Driscoll ou talvez Vance, que não se pode negociar uma questão complexa como a paz entre Rússia e Ucrânia com gente demais se intrometendo. Então, na primeira fase, sim, os europeus estão sendo deixados de fora. Mas para que essa paz atenda aos verdadeiros objetivos dos russos, que são revisar a arquitetura de segurança em todo o continente, e claro, globalmente, os europeus precisam ser incluídos. Eles entrarão em cena depois que a paz for assinada entre Ucrânia e Rússia. Nesse momento ficarão sem palavras, porque não poderão mais causar danos. Não poderão mais usar a Ucrânia como instrumento, como uma guerra por procuração contra a Rússia. Então o jogo estará acabado. Nesse momento, os europeus terão de encarar a realidade de que a guerra foi perdida e precisarão se adaptar a essa nova situação. Eles serão incluídos, pois não pode haver uma revisão da arquitetura europeia sem sua participação ativa, incluindo a revisão dos termos dentro da OTAN que excluem a Ucrânia de forma permanente. Assim, os europeus terão sua chance à mesa, mas serão europeus derrotados. Possivelmente alguns deles já terão renunciado até lá, porque a situação deixará de ser sustentável quando todas as políticas nas quais investiram se mostrarem um fracasso. Bem, os europeus ainda não querem ficar de fora dessa luta. E agora temos visto, ultimamente, o aumento dos ataques contra embarcações civis russas. Não tenho certeza até que ponto os europeus estão envolvidos. Suspeito que isso não possa ser uma ação 100% independente da Ucrânia. Também se ouve agora falar sobre como os europeus deveriam considerar um ataque preventivo ou retaliações contra os russos, porque supostamente os russos têm se envolvido em guerra híbrida. Eles se referem a esses drones, aos aeroportos e, você sabe, aos ucranianos que sabotaram as ferrovias na Polônia. Tudo isso agora está sendo agrupado sob essa ideia de guerra híbrida, contra a qual deveríamos retaliar. Mas Putin também fez alguns comentários dizendo que estaria pronto. Quais foram as palavras dele mesmo? Ah, sim, estamos prontos agora, algo nesse sentido. Então, como você vê a direção dos europeus? Isso é apenas encenação. É uma disposição para escalar o conflito e garantir que a paz não aconteça?
Ou é apenas uma tentativa de atrapalhar essas negociações? Or is this just trying to spoil these negotiations? No, I don't think it's posturing. I think that several. Não, não acho que seja apenas encenação. Acho que quando falamos em europeus, há vários países líderes nisso. Os mais ativos são, claro, o Reino Unido, fora da União Europeia, mas ainda assim europeu, junto com a França e, em menor grau, a Alemanha. O objetivo deles é uma busca frenética por uma forma de transformar uma derrota em vitória. E eles têm esperança de que o Sr. Putin seja complacente, que permita que linhas vermelhas sejam ultrapassadas, que não faça nada quando houver novos ataques à frota cinza, os petroleiros russos que operam independentemente dos seguradores europeus e assim por diante. Eles estão esperando e acreditando que vão se safar disso. E então poderão dizer, bem, afinal nós nos saímos muito bem. Mas isso não vai acontecer. Eu apenas chamaria atenção para a continuação dos próprios comentários de Putin que você citou. A continuação foi que esta seria uma guerra muito curta. E novamente, para destrinchar essa declaração aparentemente inofensiva, vou dar o sentido mais completo que já apareceu antes. Não diretamente neste contexto, mas sobre como seria uma guerra europeia. A posição russa era: não lutaremos contra a Europa da mesma forma que estamos lutando contra a Ucrânia. A Ucrânia é um caso especial, uma nação irmã, e não queremos matá-los, embora na prática o tenhamos feito. Mas esse é o desejo deles, não serem muito brutais. Mas nós, europeus, não temos tais inibições. E não lutaremos nas trincheiras. Vocês podem construir todos os tanques que quiserem, todas as peças de artilharia que quiserem. Podem treinar todos os soldados que quiserem, recrutar tanto voluntários quanto conscritos. E eles serão aniquilados em minutos por nossas armas nucleares táticas. Isso me fez lembrar... Se posso colocar um pouco de humor em algo mortalmente sério, de uma canção de Tom Lehrer dos anos 1960, em que ele escreve uma carta para a mãe dizendo que voltará da guerra em 30 minutos. É disso que se trata uma guerra nuclear. 30 minutos parece o tempo certo. Sim, esse é um tema recorrente. Os russos, em muitas ocasiões, afirmaram que consideram isso quase uma guerra civil, que estão lutando contra ucranianos, algo que inicialmente não queriam fazer. E mesmo que os territórios onde estão lutando não sejam aqueles sendo anexados, ou que já foram anexados, pela Rússia a partir da Ucrânia, as pessoas que vivem lá se tornariam futuros cidadãos russos. Portanto, não é estranho imaginar que eles lutariam contra os europeus de uma forma muito diferente, já que os veem como os marionetistas que essencialmente organizaram essa fantasia de Guerra Fria de fazer ucranianos e russos se matarem. Então, eu esperaria que a Rússia travasse uma guerra contra os europeus de uma maneira muito, muito diferente. De novo, esse é o problema, ou pelo menos o meu grande medo, de que essa ilusão, ou delírio, de domínio ou controle da escalada, nos faça pensar que podemos lutar contra os russos só um pouquinho. Vamos enviar alguns milhares de soldados e garantir que isso não escale. E, se necessário, podemos desescalar. Acho que isso vai ser um erro enorme. Mas os europeus já não têm uma saída. Quero dizer, quando perdermos essa guerra, a justificativa mais previsível que vejo surgindo é que a Rússia queria apagar a Ucrânia do mapa, queria conquistar toda a Ucrânia, restaurar a União Soviética, e conseguiu apenas 20%. E pagou um preço alto, então nós vencemos. Achei que essa seria a declaração de vitória pré-definida. Bem, acho que tudo isso são ilusões. Concordo com você. Os russos agora, essa questão sobre uma guerra rápida, isso não é o mesmo que lutar contra os ucranianos. Já surgiu antes, mas nunca de forma tão ousada e nunca com esse tipo de autoconfiança. Quando ele disse isso, Putin estava muito satisfeito consigo mesmo, dizendo que a situação está totalmente sob controle russo. Houve comentários nos últimos dias de que, se continuarem atacando nossa frota sombra, então a Ucrânia ficará sem acesso ao mar.
Isso significa que ele dará sinal verde para fazer o que for possível, tomar Odessa. Se você olhar o mapa onde os russos estão agora em Kherson, no litoral, acho que é um caminho curto, muito curto, para tomar Odessa. E isso, é claro, paralisaria o que restasse da Ucrânia, tanto economicamente quanto militarmente. Mas vamos dar um passo atrás, para a diferença entre como você lida com seus irmãos e como lida com os outros. Guerras civis costumam ser o tipo mais sangrento de guerra. E apesar das observações do Sr. Putin de que, bem, não queremos causar tanto dano aos civis, etc., etc., estima-se que 1,7 milhão de ucranianos tenham morrido. Esse não é um número pequeno, e tampouco é um ato de bondade. O fato de essa guerra ter sido prolongada por causa da estratégia de desgaste adotada pelo chefe de gabinete de Putin e aprovada por ele próprio, tem sido, obviamente, devastador para a nação ucraniana do ponto de vista demográfico. E pensar que se está fazendo um favor a eles por não aplicar um golpe decisivo, como se faria com os europeus, é auto-engano. Portanto, encontro-me lamentavelmente apoiando as posições que Paul Craig Roberts expôs há alguns anos. Se esta guerra não é o que parece ser, então, infelizmente, o Sr. Putin tem sido um líder de guerra muito fraco, embora seja um líder de paz fantástico. Bem, Scott Bessent esteve na Fox News ontem e fez um comentário mais ou menos assim: se a Rússia atacasse a Europa, os Estados Unidos responderiam vendendo armas. De novo, não enviando tropas, mas armas. O que tudo isso significa? É o fim da OTAN? Parece que sim, porque esse é todo o propósito, não é? O artigo 5, é isso que associamos à OTAN. Eu li o artigo 5, sei que ele não obriga ninguém a uma resposta militar. Ele deixa isso, sabe, a critério de cada estado. Mas ainda assim, dizer algo assim, especialmente de antemão, parece sim quase bem imprudente. Quase uma declaração da morte da OTAN. Essa é a mensagem principal, o objetivo agora dos Estados Unidos. Se não eliminar a OTAN como instrumento, então pelo menos reduzir ou retirar os Estados Unidos dessa, digamos, relação de segurança que essencialmente puxa o país para baixo. Isso impede que ele se volte para o hemisfério ocidental, impede que se volte para a Ásia. Sim, certamente há um fator. Mas o que domina a mente de Trump é um pouco difícil de avaliar. Há outro elemento aqui, que é sua animosidade em relação à OERA e às instituições europeias. Acho que isso é uma questão separada de seus sentimentos sobre a OTAN e sobre como ela restringe a capacidade dos Estados Unidos de se moverem nesta ou naquela direção. E aqui tenho em mente, não é segredo, que ele despreza toda a liderança europeia por razões muito específicas, não pessoais. Essa é uma questão separada. Se todos eles são anões, isso não é uma questão separada. Mas em termos ideológicos, não é segredo que muitos deles fizeram o que puderam para impedir que ele fosse eleito. Em 2016 e mais recentemente novamente se posicionaram contra ele. O processo de 5 bilhões de euros que ele pretende mover contra a BBC é emblemático nesse sentido, e está correto. Ele tem razão ao dizer que o que fizeram foi imperdoável. Juntaram trechos de seu discurso que estavam separados por 55 minutos para criar uma declaração que ele nunca fez. É isso que os europeus estavam fazendo, e ele quer dar uma lição neles. Então, quando Vance fez seu ataque dramático e sem precedentes aos europeus, chamando-os de antidemocráticos em seu discurso de fevereiro na Conferência de Segurança de Munique. Bem, essa é a visão do próprio Trump. Desprezo por essas pessoas. Acho que ele deixou claro que quando disse que viria em auxílio da Europa, isso dependeria das circunstâncias. E quando se diz que os russos atacariam, sejamos claros, os russos não vão, do nada, atacar a Inglaterra, a Alemanha ou a França.
Eles atacarão se forem atacados. Se, por exemplo, os lituanos insistirem em seu sonho de que podem bloquear todos os embarques terrestres e o transporte ferroviário entre a Rússia continental e o enclave de Kaliningrado, se os finlandeses e os estonianos acharem que podem impedir que navios russos cheguem ao porto da Frota do Norte, perto de São Petersburgo, então eles estão fora de si. Haverá uma guerra e haverá uma provocação para justificar essa guerra. E, muito provavelmente, o Sr. Trump não fará nada. Portanto, se os europeus analisarem atentamente a redação do último discurso do Sr. Putin, deveriam refletir, porque estariam cometendo não apenas o próprio suicídio, mas o suicídio coletivo dos países que foram eleitos para governar. Sim, eu vi esse comentário de Besant. Era como um alerta aos europeus. Parece que muitas dessas referências à Europa estar sob ataque da Rússia, toda essa conversa sobre guerra híbrida e precisamos revidar, são essencialmente formas de sabotar a paz e empurrar os Estados Unidos mais fundo na guerra. Então, ao dizer aos europeus, bem, vocês estarão por conta própria, nós venderemos armas, mas não vamos ajudar. Eu acho que, se você é um país pequeno como a Lituânia, por exemplo, por que se arriscaria a atacar navios russos ou se envolver em qualquer uma dessas hostilidades se não acredita que os Estados Unidos virão em seu auxílio? E foi basicamente isso que eles disseram. Mas deixe-me fazer apenas uma última pergunta. O que você acha que os russos estariam dispostos a fazer? Você vê alguma disposição de fazer concessões do lado russo em relação a algumas de suas exigências centrais? Ou, se não, como essa guerra vai terminar? Vai terminar com Odessa retornando à Rússia? Bem, depende do que você considera serem as principais exigências deles. As principais exigências, pelo que entendo, dizem respeito à revisão da arquitetura de segurança europeia, e por conta disso, eles certamente farão concessões em termos territoriais, o que mantém, o que cedem, exceto pelo Donbass e pelas outras duas oblasts da Novorússia que agora foram incorporadas à Federação Russa. O restante, o que estão controlando em Kharkiv, o que estão controlando em Dnepropetrovsk e assim por diante. E suas ambições de tomar Odessa, o que é totalmente viável, acho que eles abririam mão disso num instante, se isso levasse os europeus à mesa de negociações para recuar as instalações da OTAN aos limites de 1997 e fazer exatamente o que os russos exigiam em dezembro de 2021. Se houver um movimento nessa direção, então todas essas outras questões serão resolvidas num instante. Bem, obrigado novamente por dedicar seu tempo e me deixar aproveitar seus conhecimentos. É realmente extraordinário. Quem teria imaginado, há apenas 4 anos, que acabaríamos nesta situação? A Rússia derrotando a OTAN coletiva e os Estados Unidos mais ou menos avisando os europeus de que só podem contar com a América para vender-lhes armas, nem mesmo fornecê-las, caso sejam atacados pela Rússia. Lembro-me de quando os russos entraram em 2022, havia muitos que argumentavam que isso seria a morte da OTAN, enquanto outros diziam que não, que isso a reviveria e lhe daria um novo propósito. Parece que o primeiro argumento acabou prevalecendo. Bem, não acho que vender as armas seja uma novidade. Você pode colocar isso em termos antigos, é o programa de empréstimo e arrendamento. É verdade, mas ainda assim, nenhuma podestação. Sabe, ao menos é para ter atenção de que você dá-los, mas não. De qualquer forma, obrigado novamente. É muito bom conversar.